O sol forte de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de quinta-feira. Leonardo estava em seu carro de luxo, ar-condicionado no máximo, retornando de uma reunião com produtores para acertar os detalhes de sua próxima turnê pelo interior de São Paulo. Apesar da carreira consolidada há décadas, o cantor ainda mantinha uma agenda rigorosa e compromissos frequentes. O trânsito na Avenida 85, uma das principais da capital goiana, estava mais congestionado que o normal. Leonardo consultou o relógio no painel do carro, 17h42. Estava atrasado para o jantar com a família, algo que vinha tentando priorizar nos últimos anos. Com 60 anos de idade e uma carreira que atravessava gerações, ele havia aprendido a valorizar esses momentos. Quando o semáforo fechou, Leonardo aproveitou para checar algumas mensagens no celular. Era um hábito que sua esposa, Poliana, vivia criticando. O vidro fumê do carro de luxo garantia certa privacidade, apesar de não ser incomum ser reconhecido nas ruas da cidade que escolheu para viver. Foi então que notou uma batida leve no vidro do passageiro. Instintivamente, Leonardo ergueu os olhos do celular e viu um garoto de aproximadamente 12 anos, pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros desalinhados e uma camiseta desbotada com o logo de uma dupla sertaneja da nova geração. Um detalhe que não passou despercebido pelo veterano cantor. Leonardo hesitou por um instante. Já estava acostumado com abordagens nas ruas, pedidos de fotos, autógrafos, ou mesmo aqueles que apenas queriam trocar algumas palavras com o ídolo. Havia também os pedintes, cada vez mais numerosos nos sinais da cidade. Respirou fundo e abaixou parcialmente o vidro do carro. "Moço, desculpe incomodar", começou o garoto, com um sotaque carregado do interior goiano. "Ou eu tô vendendo esses doces para ajudar em casa." Ele segurava uma pequena caixa de bombons artesanais, daqueles comuns nas vendas informais nos semáforos das grandes cidades brasileiras. Leonardo, acostumado com essas situações, já estava pronto para comprar alguns doces, dar uma nota de valor maior e dispensar o garoto com um sorriso educado. Era o que normalmente fazia, mas algo no olhar do menino o fez parar. Não havia apenas necessidade ali, havia um brilho de reconhecimento. "Espera aí", disse o garoto, franzindo a testa e inclinando-se um pouco mais para enxergar através do vidro, parcialmente aberto. Você é o Leonardo." O cantor sorriu, já esperando o que viria a seguir. Provavelmente um pedido de foto, talvez um autógrafo, possivelmente uma história sobre como sua mãe ou avó era fã. "Sou eu mesmo, filho", confirmou Leonardo, com aquele sorriso característico que milhões de brasileiros conheciam das telas de TV e capas de discos. O garoto ficou paralisado por alguns segundos, seus olhos castanhos arregalados de surpresa. Leonardo esperava a reação usual, empolgação, gritinhos, chamados para amigos próximos, mas o que veio a seguir o pegou completamente desprevenido. "Meu avô", começou o menino, sua voz embargando ligeiramente. "E meu avô dizia que você e o seu irmão, vocês salvaram a vida dele." Leonardo sentiu um aperto no peito com a menção ao seu irmão Leandro, falecido em 1998. Mesmo depois de tantos anos, a dor da perda ainda estava presente, embora o tempo tivesse suavizado suas bordas mais afiadas. "Seu avô?", perguntou Leonardo, genuinamente interessado agora. "Sim, senhor. Ele era peão de rodeio. Sofreu um acidente feio em Barretos em 1993. Ficou muito tempo no hospital. Os médicos falaram que ele não ia andar de novo." Atrás do carro de Leonardo, buzinas começaram a soar. O sinal tinha aberto, mas o cantor mal registrou o barulho. Estava completamente absorvido pela história do garoto. "Meu avô contava que naqueles dias no hospital, ele só ouvia vocês dois. Tinha uma fita cassete que não saía do Walkman dele. Ele dizia que foi a música de vocês que deu força para ele não desistir, para fazer toda a fisioterapia."
As buzinas ficavam mais insistentes, mas Leonardo apenas ligou o pisca-alerta e permaneceu parado. Algo na simplicidade daquela história o tocava profundamente. E seu avô, ele conseguiu andar de novo? Perguntou o cantor, sentindo a emoção crescer em sua garganta. O garoto abriu um sorriso largo, revelando a ausência de um dente lateral. Sim, senhor. Ele não só andou, como voltou a trabalhar. Construiu nossa casa com as próprias mãos. Sempre dizia que devia isso a vocês dois. Ele faleceu ano passado, mas deixou uma coleção de CDs e discos seus que ele guardava como tesouro. Leonardo não conseguiu conter a emoção. Sentiu os olhos marejarem enquanto uma onda de lembranças o invadia. Os primeiros shows com o irmão, as gravações de madrugada, as viagens intermináveis de carro entre cidades do interior, os sonhos compartilhados. Tudo isso havia tocado pessoas que eles jamais conheceriam pessoalmente. Havia entrado em lares e se tornado parte das histórias de famílias como a daquele garoto. "Qual é o seu nome?" perguntou Leonardo, discretamente enxugando o canto do olho. "Miguel, senhor. Miguel Teixeira." "Miguel, eu queria comprar todos os seus doces", disse Leonardo, buscando a carteira no bolso interno do paletó. "E se você tiver um tempo, eu gostaria muito de ouvir mais sobre seu avô." As buzinas continuavam, mais insistentes agora. Leonardo sinalizou para um carro que tentava ultrapassá-lo e apontou para um posto de combustível logo à frente, onde poderia estacionar sem atrapalhar o fluxo. "O senhor quer mesmo ouvir sobre meu avô?" perguntou Miguel, com um misto de surpresa e esperança na voz. "Nada me faria mais feliz agora", respondeu Leonardo, percebendo que o jantar com a família teria que esperar um pouco mais. Algumas histórias precisavam ser ouvidas no momento exato em que cruzavam nosso caminho. Esta era uma delas. Enquanto manobrava o carro para o posto, Leonardo pensou em como, às vezes, eram justamente esses encontros aparentemente casuais que davam um novo significado a décadas de carreira. Aquele garoto não fazia ideia, mas acabara de oferecer ao cantor algo muito mais valioso do que ele poderia retribuir com qualquer quantia de dinheiro. A certeza de que sua música, sua arte ao lado do irmão, havia realmente importado na vida de alguém. O posto de combustível na Avenida 85 estava movimentado naquele final de tarde. Leonardo estacionou seu carro próximo à conveniência, um local discreto o suficiente para uma conversa, mas ainda à vista de todos. Anos de fama haviam ensinado ao cantor a importância de manter-se em espaços públicos durante encontros inesperados, especialmente envolvendo menores de idade. O último que precisava eram mal-entendidos ou fofocas. "Quer um refrigerantes, Miguel?" ofereceu Leonardo, enquanto caminhavam para uma das mesas externas da loja de conveniência. "Sim, senhor. Pode ser guaraná?" respondeu o garoto, ainda visivelmente impressionado por estar conversando com um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Leonardo fez o pedido ao atendente e voltou sua atenção para Miguel. Sob a luz natural, podia observar melhor o menino. Mãos calejadas para alguém tão jovem, unhas curtas e limpas, cabelo cortado de forma simples, provavelmente em casa. O tipo de garoto que crescia assumindo responsabilidade cedo demais. "Então seu avô era fã, é isso?" perguntou Leonardo, enquanto o atendente trazia as bebidas. Miguel tomou um gole do refrigerante antes de responder, seus olhos brilhando com as lembranças. "Fã é pouco, seu Leonardo. Meu avô, José Teixeira, ele vivia e respirava a música de vocês. Lá em casa, domingo de manhã era sagrado. Ele colocava os discos de Leandro e Leonardo enquanto preparava o almoço para a família toda." Leonardo sorriu com a imagem mental. Era reconfortante saber que sua música havia se tornado parte das tradições familiares de pessoas como José Teixeira. "Ele chegou a ir em algum show nosso?" perguntou o cantor. "Muitos!" exclamou Miguel, animado. "Ele guardava os ingressos num álbum especial, junto com recortes de jornal sobre vocês. Depois que o garoto parou, percebendo que estava entrando em território delicado.
Depois de 98, ele continuou indo nos seus shows sozinho. Leonardo assentiu, apreciando a sensibilidade do menino. Era impressionante como, mesmo depois de tantos anos, as pessoas ainda mediam palavras ao falar sobre a morte de Leandro, como se fosse uma ferida que todos compartilhavam e respeitavam. E você, Miguel, também gosta das nossas músicas antigas ou prefere essas duplas novas? Perguntou Leonardo, apontando para a camiseta do garoto. Miguel abaixou o olhar, ligeiramente envergonhado. Para ser sincero, seu Leonardo, essa camiseta era do meu primo e ficou para mim. Eu cresci ouvindo o senhor e seu irmão lá em casa. Minha música preferida é Pense em Mim. Meu avô me ensinou a tocar no violão dele. Você toca violão? Os olhos de Leonardo se iluminaram com genuíno interesse. Um pouquinho. O violão do vovô está guardado lá em casa. Minha mãe não deixa ninguém mexer, diz que é relíquia de família. Mas às vezes, quando ela sai para trabalhar, eu pego escondido para praticar. Leonardo riu, lembrando-se de sua própria infância em Goianápolis, quando ele e Leandro faziam algo parecido com o violão de seu pai. E sua mãe, o que ela faz? O semblante de Miguel ficou mais sério. Ela trabalha em 2 casas de família, uma de manhã e outra à tarde. Desde que o vovô morreu, ficou mais difícil. Ele ajudava com a aposentadoria. Por isso, comecei a vender doces depois da escola. Leonardo sentiu um aperto no peito. A história daquele garoto era a realidade de milhões de brasileiros. Famílias trabalhando incansavelmente apenas para sobreviver. Crianças assumindo responsabilidades de adultos, sonhos adiados ou completamente abandonados em nome da necessidade imediata. E seu pai? Perguntou Leonardo, já imaginando a resposta. Nunca conheci, respondeu Miguel simplesmente, sem o tom de autopiedade que muitos adultos usariam. Era apenas um fato para ele. Leonardo tomou um gole de seu café, que já estava morno, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Havia algo especial naquele garoto, uma maturidade além de seus anos, combinada com uma inocência que ainda não havia sido completamente roubada pelas circunstâncias. Miguel, você disse que seu avô teve um acidente em Barretos, certo? Em 93. O menino assentiu. Foi uma queda feia. O touro era muito bravo, chamava Furacão Negro. Vovô caiu de mau jeito e machucou a coluna. Os médicos disseram que ele ia ficar numa cadeira de rodas. Leonardo franziu a testa, tentando recordar. Sabe que eu e Leandro estivemos em Barretos naquele ano? Fizemos um show na festa do peão. Os olhos de Miguel se arregalaram. Sério? Vovô sempre falou que vocês visitaram ele no hospital, mas minha mãe dizia que era a invenção dele, que ele tinha sonhado isso por causa dos remédios. Leonardo sorriu. Fragmentos de memória começando a se encaixar. Nós realmente visitamos alguns peões hospitalizados naquele ano. Era parte do compromisso com a organização do evento. Leonardo fez uma pausa, tentando se lembrar. José Teixeira. O nome não me é estranho. Ele era conhecido como Zé Mão de Ouro, acrescentou Miguel, por causa do jeito como segurava as rédeas. Zé Mão de Ouro. Leonardo bateu levemente na mesa. Um sorriso de reconhecimento se abrindo em seu rosto. Claro, um homem forte, bigode grande, sotaque carregado do interior de Minas. Foi a vez de Miguel se emocionar. Seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. É ele mesmo. O senhor realmente conheceu meu avô? Leonardo assentiu, recordando-se agora com mais clareza. Seu avô não estava mentindo. Miguel, eu e Leandro visitamos alguns peões no hospital após o rodeio. Lembro do seu avô porque ele não parava de cantar nossas músicas, mesmo deitado naquela cama de hospital. Os enfermeiros reclamavam que ele estava perturbando os outros pacientes, mas nós achamos graça. Miguel enxugou as lágrimas com a manga da camiseta, não se importando em esconder a emoção. Vovô sempre contava essa história, mas ninguém acreditava nele. Diziam que era só uma história de velho. O garoto fez uma pausa, lutando contra o nó na garganta. Ele morreu acreditando que tinha sido verdade. E foi verdade,
confirmou Leonardo, sentindo-se estranhamente conectado àquele momento do passado, quase como se Leandro estivesse ali, compartilhando a recordação com ele. Seu avô era um homem de fé. Lembro dele nos pedindo para orar com ele no hospital. Leandro ficou especialmente tocado com aquilo. Miguel olhou para Leonardo com uma gratidão que transcendia palavras. Para o garoto, aquela confirmação significava muito mais do que um simples encontro com uma celebridade. Era a validação das histórias de seu avô, memórias que a família havia descartado como fantasias. "O senhor não imagina o que isso significa para mim", disse Miguel finalmente. "Poder contar para minha mãe que o vovô estava falando a verdade todo esse tempo." Leonardo consultou o relógio. Já passava das 6 da tarde. Sua família certamente estaria preocupada com a demora, mas ele não conseguia simplesmente encerrar aquele encontro. Havia algo mais a ser feito ali. "Miguel, você tem celular? Pode me dar seu número ou o da sua mãe?" O garoto pareceu confuso. "Tenho um celular antigo que era do meu tio, mas só uso para emergências. A gente não tem muito crédito." "Então me dá o endereço de vocês. Eu gostaria de visitar sua mãe, conhecer a coleção do seu avô, se ela permitir." Os olhos de Miguel se arregalaram com a proposta. "O senhor quer ir lá em casa? Mas é muito simples, seu Leonardo. Fica lá no Jardim Novo Mundo. Não é um lugar chique." Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do garoto. "Miguel, eu nasci em Goianápolis, numa casa de chão batido. Nunca me esqueço de onde vim. Sua casa é o lar onde seu avô viveu, onde você cresce. Isso a torna especial." O garoto assentiu, pegando um pedaço de papel da caixa de doces e anotando o endereço com uma caneta emprestada do atendente. Enquanto isso, Leonardo tirou do bolso interno do paletó um maço de notas. "Quero comprar todos os seus doces, Miguel, e quero que você use esse dinheiro para comprar cordas novas para o violão do seu avô. Um instrumento desses precisa ser tocado, não guardado como relíquia. Tenho certeza que ele ficaria feliz em saber que você está seguindo seus passos na música." Miguel olhou para o dinheiro, claramente mais do que o valor de todos os doces, e depois para Leonardo. "Obrigado, seu Leonardo, muito obrigado mesmo." Quando finalmente se despediram, com a promessa de um reencontro em breve, Leonardo entrou em seu carro sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Uma mistura de nostalgia, propósito e conexão com suas raízes. Aquele encontro casual no semáforo havia se transformado em uma ponte entre passado e presente, lembrando-o do verdadeiro impacto de seu trabalho além dos números, prêmios e reconhecimento. Enquanto dirigia para casa, Leonardo ligou o som do carro. A voz dele e de Leandro preencheu o ambiente, cantando "Pense em Mim." Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente escutou a música, como se fosse nova, imaginando-a através dos ouvidos de José Teixeira, o Zé Mão de Ouro, e agora, através dos ouvidos de seu neto, Miguel. A manhã de sábado amanheceu com uma chuva fina sobre Goiânia, daquelas que não afastam o calor, apenas adicionam umidade ao ar. Leonardo acordou mais cedo que o habitual para um fim de semana. Havia prometido à sua esposa, Poliana, que a levaria para almoçar no restaurante que ela tanto gostava em comemoração ao aniversário de casamento. Mas antes, tinha um compromisso importante. Na noite anterior, após retornar do encontro com Miguel, Leonardo contou toda a história para a família durante o jantar. Sua esposa e filhos o ouviram com atenção e emoção. Não era incomum Leonardo ser abordado por fãs com histórias tocantes, mas havia algo particularmente especial neste encontro, algo que ressoava com questões mais profundas que o cantor vinha refletindo nos últimos anos. "Tem certeza que quer ir sozinho?" perguntou Poliana, enquanto observava o marido se arrumar. "Posso ir com você." Leonardo sorriu para a esposa através do espelho enquanto ajustava o cinto. "Obrigado, meu bem, mas acho melhor ir sozinho desta vez. Não quero intimidar a família do garoto chegando com muita gente."
Além disso, quero conversar com a mãe dele sobre algumas ideias que tive. Poliana assentiu, conhecendo bem o marido, para saber quando ele estava com algo significativo em mente. Só não se atrase para nosso almoço, lembrou ela com um sorriso. Reservei para 12:30. Estarei de volta a tempo, prometeu Leonardo, beijando a testa da esposa antes de sair. Para esta visita, Leonardo optou por um carro mais discreto, um modelo nacional de sua coleção, em vez da SUV de luxo que costumava usar. Também se vestiu de forma simples, com calça jeans, camisa polo e um chapéu que ajudava a disfarçar um pouco seu rosto tão conhecido. No banco do passageiro, uma sacola com alguns presentes que havia separado. O Jardim Novo Mundo ficava na região leste de Goiânia, uma área predominantemente residencial de classe média baixa. Leonardo conhecia bem a região. Havia feito shows em bairros próximos no início de sua carreira. Seguindo as orientações do GPS e as indicações anotadas por Miguel, ele logo encontrou a rua. A casa da família Teixeira era simples, mas bem cuidada. Muros baixos pintados de azul claro, um pequeno jardim na frente com algumas plantas resistentes ao clima do cerrado e uma antena parabólica já desgastada pelo tempo no telhado. Uma casa como tantas outras naquele bairro, construída com muito esforço e mantida com dignidade apesar das dificuldades. Leonardo estacionou em frente e respirou fundo antes de sair do carro. Pegou a sacola de presentes e caminhou até o portão. Antes mesmo que tocasse a campainha, viu Miguel correndo pela lateral da casa. "Seu Leonardo, o senhor veio mesmo!" exclamou o garoto, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. "Claro que vim, Miguel." "Eu prometi, não foi?" respondeu Leonardo, sorrindo de volta. Miguel abriu rapidamente o portão. "Minha mãe não acreditou quando contei. Ela achou que eu estava inventando história." "Bom, agora ela vai ter que acreditar", disse Leonardo, seguindo o garoto para dentro do terreno. A mãe de Miguel esperava na porta da casa, visivelmente nervosa. Era uma mulher jovem, aparentando seus 30 e poucos anos, com os mesmos olhos expressivos do filho. Vestia roupas simples, mas estava claramente arrumada para a visita, provavelmente tendo feito um esforço especial depois que Miguel insistiu que o famoso cantor realmente viria. "Dona Helena?" Leonardo se adiantou, estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la. Seu filho Miguel me contou histórias maravilhosas sobre seu pai." Helena Teixeira parecia em estado de choque, alternando olhares entre Leonardo e seu filho, como se ainda não acreditasse na cena que se desenrolava em sua modesta sala de estar. "Senhor Leonardo, eu nem sei o que dizer. Quando Miguel chegou ontem contando essa história, pensei que era imaginação dele. Peço desculpas pela nossa casa simples. Por favor, nada de formalidades", interrompeu Leonardo gentilmente. "E sua casa é muito acolhedora. Me lembra a casa onde cresci com meus irmãos." Helena pareceu relaxar um pouco com as palavras sinceras do cantor. O senhor realmente conheceu meu pai, José Teixeira?" perguntou ela, a emoção evidente em sua voz. "Zé Mão de Ouro", confirmou Leonardo, sorrindo. "Um homem incrível. Eu e meu irmão Leandro o visitamos no hospital em Barretos, em 1993, após o acidente." Helena levou a mão à boca, seus olhos marejando. Então era verdade. Papai sempre contou essa história, mas achávamos que era confusão por causa dos remédios fortes que ele tomava na época. Ele dizia que vocês dois entraram no quarto dele como uma visão, que cantaram para ele. "Não foi exatamente uma apresentação formal", riu Leonardo. "Mas sim, cantamos um pedaço de Entre Tapas e Beijos, a pedido dele. Seu pai era um fã muito convincente, mesmo deitado naquela cama de hospital." Miguel observava a conversa com olhos brilhantes, orgulhoso por ter sido o elo que proporcionou aquele momento. "O senhor gostaria de um café ou um suco? Temos goiaba do nosso pé", ofereceu Helena, recuperando-se da emoção inicial e assumindo seu papel de anfitriã. "Um café seria ótimo. Obrigado."
aceitou Leonardo. Enquanto Helena ia para a cozinha, Miguel puxou Leonardo pela mão. Vem ver, seu Leonardo, o cantinho do vovô está intacto desde que ele se foi. No canto da pequena sala havia uma estante modesta. Na prateleira principal, uma coleção cuidadosamente organizada de LPs, fitas cassete e CDs de Leandro e Leonardo, além de alguns da carreira solo de Leonardo após a morte do irmão. Ao lado, um porta-retratos com a foto de um homem de meia idade, bigode grosso e sorriso largo, usando um chapéu de peão. Várias fitas de vídeo VHS, com gravações de programas e especiais da dupla, completavam a coleção. Essa é a coleção que meu avô juntou a vida toda, explicou Miguel com orgulho. E aqui, olha só, o garoto abriu uma gaveta da estante, revelando um álbum de recordações. Nossa, aqui tem todos os ingressos dos shows que ele foi, recortes de jornal, até um lenço que ele diz que pegou num show de vocês em Rio Verde. Leonardo folheou o álbum com cuidado e respeito. Era uma documentação meticulosa de sua carreira através dos olhos de um fã dedicado. Havia ingressos amarelados pelo tempo, recortes de jornais locais anunciando shows em cidades do interior, fotos desbotadas de multidões em estádios e ginásios. Olha só isso, disse Leonardo, parando em uma página específica. Show em Barretos, 1993. Foi exatamente o show antes do acidente do seu avô. Miguel e Helena, que retornava com o café, se aproximaram para ver. Papai guardava esse ingresso como um tesouro. Dizia que foi o último show que viu em pé, comentou Helena, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. E onde está o famoso violão que seu avô te ensinou a tocar? Perguntou Leonardo a Miguel. O garoto trocou um olhar hesitante com a mãe. Está guardado no quarto, respondeu Helena. Era o bem mais precioso de papai. Ele tocava desde jovem, aprendeu sozinho. Miguel me contou que às vezes pratica escondido, revelou Leonardo com um sorriso cúmplice. Helena olhou para o filho com uma mistura de surpresa e carinho. Não precisava ser escondido. Seu avô ficaria feliz em saber que você está seguindo os passos dele na música. Foi exatamente o que eu disse, concordou Leonardo. Inclusive, trouxe um presente. Ele pegou a sacola que havia trazido e retirou um estojo de cordas de violão de alta qualidade. Cordas novas para o violão do Zé Mão de Ouro voltar a cantar. Miguel recebeu o presente com olhos arregalados. Obrigado, seu Leonardo. Tem mais uma coisa aqui, continuou o cantor, retirando outro pacote da sacola. É um violão novo. Sei que o do seu avô tem valor sentimental, mas um músico em formação precisa de um instrumento para praticar todos os dias. O garoto parecia não acreditar no que estava acontecendo, alternando olhares entre o violão novo em folha e sua mãe, como se pedisse permissão para aceitar um presente tão valioso. Senhor, Leonardo, isso é muito generoso, mas não podemos aceitar, começou Helena. Por favor, interrompeu Leonardo gentilmente. Seria uma honra para mim. Além disso, não é só um presente, é um investimento no talento do Miguel. Ele se virou para o garoto. Miguel me contou que está aprendendo a tocar. Pense em mim. Que tal me mostrar como está indo? O menino corou ligeiramente, mas seus olhos brilhavam de entusiasmo. E vou buscar o violão do vovô, disse ele, correndo para o quarto. Enquanto esperavam, Leonardo aproveitou para conversar com Helena. Seu filho é um garoto muito especial. A maneira como ele fala do avô, como ele assume responsabilidades vendendo doces para ajudar em casa, isso demonstra caráter. Helena assentiu, visivelmente orgulhosa. Ele é tudo o que tenho. Desde que papai nos deixou no ano passado, ficou mais difícil. Trabalho em 2 casas de família para manter as contas em dia, mas Miguel nunca reclama. Ele entende nossa situação. Ele me contou. E sobre as aulas de música? Ele tem oportunidade de estudar formalmente? Helena balançou a cabeça negativamente. Infelizmente, não. A escola pública onde ele estuda não tem professor de música. As escolas particulares de música são caras demais para nosso orçamento. Leonardo assentiu, pensativo. Era uma realidade que conhecia bem, tendo vindo de origens humildes.
A diferença era que ele e Leandro haviam tido a sorte de nascer em uma família musical, onde o conhecimento era passado de geração em geração. Miguel retornou com um violão antigo, mas bem conservado. O instrumento tinha marcas de uso, mas era evidente o cuidado com que havia sido mantido. Esse era o violão do vovô, apresentou Miguel, sentando-se no sofá. Ele me ensinou alguns acordes antes de... Ele estaria muito orgulhoso de ver você seguindo esse caminho, encorajou Leonardo, com dedos ainda hesitantes, mas surpreendentemente precisos para alguém que aprendia por conta própria. Miguel começou a dedilhar os primeiros acordes de Pense em Mim. A melodia, inicialmente tímida, foi ganhando confiança à medida que o garoto se concentrava. Leonardo observava atentamente, impressionado com a desenvoltura natural do menino. Havia ali um talento bruto, sem refinamento técnico, mas com aquela intuição musical que não pode ser ensinada, apenas aprimorada. Quando Miguel chegou ao refrão, Leonardo não resistiu e começou a cantar baixinho, acompanhando o garoto. Helena, observando a cena, não conseguiu conter as lágrimas. Ver seu filho tocando a música favorita do avô, acompanhado pelo próprio Leonardo, era uma imagem que jamais poderia ter imaginado. Ao terminar a música, Miguel sorriu timidamente. Desafinei um pouco no final, admitiu o garoto. Isso é o de menos, respondeu Leonardo, genuinamente impressionado. Você tem um dom natural, Miguel. Quem te ensinou a posicionar os dedos desse jeito? O vovô mostrou algumas vezes e depois eu fui tentando sozinho, ouvindo as músicas. Leonardo trocou um olhar significativo com Helena antes de continuar. Tenho uma proposta para fazer a vocês, disse ele, colocando a xícara de café sobre a mesa. Eu mantenho um projeto social de música em Goiânia. Começou pequeno, apenas com algumas aulas para crianças carentes. Mas hoje temos um espaço adequado, professores qualificados e até alguns instrumentos para emprestar aos alunos. Helena e Miguel ouviam atentamente. Miguel tem um talento que merece ser desenvolvido. Gostaria de oferecer a ele uma vaga nesse projeto. Sem custos, é claro, incluindo transporte de ida e volta para que você não precise se preocupar, Helena. Projeto social de música? Repetiu Helena, surpresa. Nunca ouvi falar. Leonardo sorriu. Não é algo que divulgamos muito na mídia. Prefiro manter longe dos holofotes. É um trabalho que faço em memória do meu irmão Leandro. Ele sempre dizia que tivemos sorte por nascer numa família onde a música era valorizada e que muitos talentos se perdem por falta de oportunidade. Miguel parecia mal poder acreditar no que estava ouvindo. Eu poderia aprender música de verdade? Com professores e tudo? Exatamente, confirmou Leonardo. Temos aulas de teoria musical, prática de diversos instrumentos e até um pequeno estúdio onde os alunos mais avançados podem gravar suas composições. Helena parecia emocionada, mas hesitante. Senhor Leonardo, sua generosidade é imensa, mas nada de mas, interrompeu Leonardo gentilmente. Considere isso uma retribuição. A história do seu pai, do Zé Mão de Ouro, me tocou profundamente. Saber que nossa música ajudou de alguma forma na recuperação dele. Isso não tem preço para mim. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Helena, quando eu e Leandro começamos, não tínhamos nada. Éramos dois meninos do interior com um sonho e muito trabalho pela frente. O Brasil nos deu tudo: carinho, oportunidades, uma vida que nunca imaginamos ter. Poder retribuir um pouco disso, ajudando talentos como o Miguel, não é generosidade, é gratidão. Aquelas palavras pareceram atingir Helena profundamente. Ela olhou para o filho, para o violão em suas mãos e depois novamente para Leonardo. Se é assim, aceitamos com muito agradecimento, disse finalmente. Miguel não conseguiu conter a alegria, abraçando a mãe com força. Obrigado, mãe. Prometo que vou me dedicar muito. Leonardo sorriu, satisfeito.
Aquele encontro casual no semáforo havia se transformado em algo muito maior. Não era apenas sobre ajudar um garoto talentoso ou honrar a memória de um fã dedicado. Era sobre conexões, sobre como a música tinha o poder de transcender barreiras sociais, de unir pessoas que de outra forma jamais se encontrariam. Tem mais uma coisa, disse Leonardo, pegando um pequeno envelope da sacola. São ingressos para meu próximo show aqui em Goiânia, daqui a 2 semanas. Quero vocês dois na primeira fila. Miguel pegou o envelope com reverência, como se estivesse recebendo um tesouro. Vamos preparar uma surpresa especial nesse show, continuou Leonardo. Uma homenagem ao Zé Mão de Ouro. Afinal, histórias como a dele merecem ser contadas. Helena não conseguiu mais conter as lágrimas. Meu pai teria ficado tão feliz. Era o sonho dele ver o senhor cantando novamente. E ele vai ver, disse Leonardo, com um brilho nos olhos. E de onde quer que esteja, tenho certeza que ele vai estar lá, aplaudindo de pé. Quando finalmente se despediu da família Teixeira, Leonardo sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. No carro, antes de dar partida, ele pegou o celular e fez uma ligação. Marcelo, é o Leonardo. Lembra daquele projeto social de música que sempre falamos em começar? Acho que chegou a hora. Sim, exatamente. E preciso que você prepare algo especial para meu próximo show em Goiânia. Uma homenagem a um velho amigo peão de rodeio. Enquanto dirigia de volta para casa, Leonardo não pôde deixar de pensar em como um simples encontro no semáforo havia mudado não apenas a vida de Miguel e Helena, mas também a sua própria. Era um lembrete do verdadeiro poder da música e das conexões humanas que ela possibilita. E, de certa forma, era também um reencontro com suas origens, com aquilo que o havia motivado a seguir esse caminho desde o início, ao lado de seu irmão Leandro. 2 semanas se passaram rapidamente. O clima em Goiânia estava perfeito naquela noite de sábado. Céu limpo, temperatura agradável, uma leve brisa ocasional. Ideal para um show ao ar livre no estádio Serra Dourada, que estava completamente lotado. Mais de 50.000 pessoas haviam comparecido para ver Leonardo. Uma demonstração clara de que, mesmo depois de décadas de carreira, o cantor ainda mantinha sua relevância e apelo popular. Nos bastidores, a movimentação era intensa. Técnicos de som ajustavam os últimos detalhes, dançarinos alongavam-se, músicos afinavam instrumentos. Leonardo estava em seu camarim, já vestido para o show. Calça jeans, bota de couro, camisa branca e o chapéu que se tornara sua marca registrada. Sentado em frente ao espelho, parecia absorto em pensamentos enquanto seu produtor, Marcelo, discutia os detalhes finais da apresentação. Está tudo pronto para a surpresa? Perguntou Leonardo, interrompendo a explicação técnica de Marcelo. Tudo conforme combinamos, confirmou o produtor. O garoto está nervoso, como esperado, mas a mãe dele está conseguindo acalmá-lo. Eles estão no camarim auxiliar, com acesso aos monitores para acompanhar o show até o momento deles. Leonardo assentiu, satisfeito. Nas 2 semanas que haviam se passado desde o encontro com Miguel e Helena, muita coisa acontecera. O projeto social de música, que antes existia apenas como uma ideia frequentemente discutida entre Leonardo e sua equipe, havia se concretizado em tempo recorde. Um espaço foi alugado, professores contratados, instrumentos adquiridos. Miguel foi o primeiro aluno oficialmente matriculado, mas logo outros 27 jovens de comunidades carentes de Goiânia também ingressaram. E quanto a outra surpresa? Perguntou Leonardo. Marcelo sorriu. Também está tudo preparado. Conseguimos localizar 5 dos antigos colegas do Zé Mão de Ouro dos tempos de rodeio. Eles estão na plateia, primeira fileira, lado direito, conforme solicitado. Leonardo respirou fundo, sentindo a familiar mistura de ansiedade e expectativa que precedia cada show, mesmo depois de tantos anos. Mas desta vez havia algo diferente, um propósito especial que tornava a noite ainda mais significativa. Uma batida suave na porta do camarim
interrompeu seus pensamentos. Pode entrar, respondeu Leonardo. Um dos assistentes de produção abriu a porta. Senhor, Leonardo, está na hora. Público já está impaciente, gritando seu nome. Estou indo, respondeu o cantor, levantando-se. Antes de sair, olhou-se uma última vez no espelho e sorriu. Esta noite é para você, Leandro, murmurou baixinho. Daí para o Zé Mão de Ouro também. O show começou pontualmente às 21h, com uma explosão de luzes e o início de Pense em Mim, uma de suas canções mais populares e, coincidentemente, a favorita de Miguel e seu avô. A multidão vibrou ao ver Leonardo surgir no palco, cantando com a mesma energia e emoção que o consagraram ao longo das décadas. Durante quase 2 horas, Leonardo percorreu seus maiores sucessos, tanto da época da dupla com Leandro, quanto de sua carreira solo. A plateia cantava cada música em uníssono, criando aquela comunhão especial que só os grandes shows são capazes de proporcionar. Por volta das 23h, após um breve intervalo para a troca de figurino e hidratação, Leonardo retornou ao palco para a parte final do show. O clima já estava estabelecido, a conexão com o público solidificada. Era o momento perfeito para a surpresa que havia planejado. Goiânia, chamou Leonardo ao microfone, sendo recebido por uma ovação ensurdecedora. Vocês estão com energia para mais? A resposta positiva veio em forma de aplausos e gritos. Antes de continuarmos, quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo recentemente. Leonardo fez uma pausa e o público silenciou para ouvir. Há 2 semanas, eu estava parado num semáforo aqui em Goiânia, voltando de uma reunião. Sabem como é o trânsito da nossa cidade, né? Risos de reconhecimento ecoaram pelo estádio. Foi quando um garoto se aproximou do meu carro, vendendo doces para ajudar em casa. Um menino como tantos outros que vemos todos os dias nos sinais, trabalhando desde cedo para contribuir com a família. Leonardo caminhou lentamente pelo palco enquanto falava, sua voz assumindo um tom mais íntimo, como se estivesse contando uma história para amigos próximos, em vez de milhares de pessoas. Mas esse encontro foi diferente. Esse garoto, ao me reconhecer, não me pediu um autógrafo ou uma foto. Em vez disso, ele me contou sobre seu avô, um peão de rodeio chamado José Teixeira, conhecido como Zé Mão de Ouro, que sofreu um grave acidente em Barretos em 1993. A menção ao nome fez com que um pequeno grupo na primeira fileira reagisse com visível emoção. Eram os antigos colegas de José, conforme Marcelo havia mencionado. O que me tocou profundamente foi saber que nossas músicas, minhas e do meu irmão Leandro, ajudaram esse homem durante sua recuperação. Que nossa arte teve um papel importante na vida de alguém que estava passando por um momento tão difícil. Leonardo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Muitas vezes, nós artistas não temos ideia do impacto real que nosso trabalho tem na vida das pessoas. Cantamos, gravamos, fazemos shows, mas raramente sabemos como nossas músicas se entrelaçam com as histórias pessoais de cada um de vocês que nos ouvem. O público estava em silêncio absoluto agora, capturado pela sinceridade daquele momento. Descobri que Zé Mão de Ouro faleceu no ano passado, deixando para trás uma filha dedicada e um neto talentoso que herdou seu amor pela música sertaneja. E hoje, quero fazer uma homenagem especial a ele e a todos os fãs que, como ele, encontraram força, conforto ou simplesmente alegria em nossas canções ao longo dos anos. Leonardo fez um sinal para a banda, que começou a tocar suavemente os acordes introdutórios de Pense em Mim. Mas não vou fazer isso sozinho. Gostaria de chamar ao palco um convidado muito especial. Miguel Teixeira, neto do Zé Mão de Ouro. Você pode vir aqui? Os holofotes se voltaram para a lateral do palco, onde Miguel apareceu, visivelmente nervoso, segurando o violão novo que Leonardo lhe dera. Vestia roupas simples, mas estava claramente arrumado para a ocasião. Camisa social, calça jeans nova, cabelo cuidadosamente penteado.
O garoto caminhou timidamente até o centro do palco, recebido por aplausos calorosos da plateia. Este é Miguel, apresentou Leonardo, colocando o braço sobre os ombros do garoto. Ele está aprendendo a tocar violão e nas 2 últimas semanas temos praticado juntos uma versão especial de Pense em Mim, a música favorita do avô dele. Vocês querem ouvir? A resposta entusiasmada do público fez Miguel sorrir, perdendo um pouco da tensão inicial. 2 assistentes de palco trouxeram cadeiras para que Leonardo e Miguel pudessem se sentar. Pronto, Miguel? Perguntou Leonardo baixinho, ajustando seu microfone. O garoto assentiu, respirando fundo antes de posicionar os dedos nas cordas do violão. Os músicos da banda ficaram em segundo plano, deixando que o violão de Miguel fosse o destaque instrumental da performance. Os primeiros acordes saíram hesitantes, mas logo Miguel encontrou o ritmo. Leonardo começou a cantar, sua voz experiente complementando perfeitamente o toque simples, mas sentido do violão nas mãos do garoto. A versão era mais lenta, mais intimista que a original, realçando a melancolia e a beleza da letra. No refrão, Leonardo aproximou o microfone de Miguel, incentivando-o a cantar junto. Com voz ainda infantil, mas surpreendentemente afinada, o garoto acompanhou o cantor, provocando aplausos espontâneos da plateia. Nos grandes telões que ladeavam o palco, a câmera mostrava não apenas a performance, mas também a reação emocionada de Helena e dos antigos colegas de José na primeira fileira. Quando a música terminou, o estádio inteiro explodiu em aplausos. Miguel, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso radiante no rosto, abraçou Leonardo, que o ergueu num gesto de celebração. Miguel Teixeira, pessoal, anunciou Leonardo ao microfone. O neto do Zé Mão de Ouro e, quem sabe, um futuro grande nome da nossa música sertaneja. Enquanto o público continuava aplaudindo, Leonardo fez um gesto para que Helena se juntasse a eles no palco. Visivelmente emocionada, ela subiu as escadas laterais, sendo recebida com um abraço apertado do filho. Tem mais uma surpresa, disse Leonardo, voltando ao microfone. Helena, a dedicada filha de José, não sabe disso ainda, mas conseguimos reunir aqui hoje alguns dos antigos companheiros de rodeio do seu pai. Os holofotes iluminaram o pequeno grupo na primeira fileira. Homens de meia idade usando chapéus de cowboy, que acenavam emocionados. E eles têm um presente especial para vocês, continuou Leonardo, fazendo um sinal para um dos assistentes de produção. O assistente subiu ao palco carregando um objeto coberto por um tecido. Ao removê-lo, revelou uma placa comemorativa com a foto de José Teixeira em seus tempos de rodeio, acompanhada por uma inscrição: em memória de José Mão de Ouro Teixeira, sua força e paixão continuam inspirando gerações. Homenagem da Associação Goiana de Peões de Rodeio. Helena cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Miguel abraçou a mãe, ambos profundamente tocados pelo reconhecimento público ao legado de José. Esta placa, explicou Leonardo, será instalada permanentemente na sede da Associação Goiana de Peões de Rodeio, para que a história do Zé Mão de Ouro inspire outros jovens peões por muitos anos. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo estádio. Leonardo esperou que diminuíssem antes de continuar, e tem mais. Tenho o prazer de anunciar oficialmente o lançamento do Projeto Mão de Ouro, uma iniciativa social que oferecerá aulas gratuitas de música para crianças e adolescentes de comunidades carentes de Goiânia. Na tela do telão, apareceram imagens do espaço já em funcionamento, com jovens aprendendo diversos instrumentos, incluindo Miguel em sua primeira aula formal de violão. O Miguel é nosso primeiro aluno, mas já temos quase 30 jovens talentos descobrindo o poder transformador da música. Nossa meta é atender 200 alunos até o final do ano, com aulas de teoria musical, prática de instrumentos e até produção em estúdio. Leonardo fez uma pausa, sua voz embargando ligeiramente pela emoção. Este projeto é uma homenagem não apenas ao Zé Mão de Ouro,
mas também ao meu irmão Leandro, que sempre acreditou no poder da música para transformar vidas. E é uma forma de retribuir um pouco do imenso carinho que vocês, o povo brasileiro, nos deram ao longo de tantos anos. O público o aplaudiu mais uma vez, muitos com lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade daquele momento que transcendia o simples entretenimento de um show musical. E agora, concluiu Leonardo, gostaria de convidar todos vocês a cantarem comigo uma última música em homenagem a todos que, como o Zé Mão de Ouro, encontraram força e inspiração na música para superar os momentos difíceis da vida. Com um gesto para a banda, Leonardo iniciou Entre Tapas e Beijos, a música que ele e Leandro haviam cantado para José Teixeira naquele quarto de hospital em 1993. Miguel e Helena permaneceram no palco, cantando junto com o artista, enquanto no telão alternavam-se imagens do show e fotos de arquivo de José Teixeira em seus dias de glória nos rodeios. Era mais que um show. Era uma celebração da vida, da música e das conexões inesperadas que às vezes surgem quando menos esperamos, como num encontro casual num semáforo de Goiânia, entre um cantor famoso e um garoto vendendo doces. 3 meses depois, Leonardo visitava o projeto Mão de Ouro, que já funcionava a pleno vapor num espaço maior que o inicial, graças ao apoio de outros artistas e empresários que se juntaram à iniciativa. Miguel, agora aluno dedicado com aulas 4 vezes por semana, demonstrava um progresso impressionante. Seu Leonardo chamou o garoto animadamente ao ver o cantor entrando no estúdio. Consegui compor minha primeira música. Quer ouvir? Leonardo sorriu, sentando-se ao lado do menino. Nada me faria mais feliz, respondeu sinceramente. Enquanto Miguel dedilhava os acordes de sua composição, ainda simples, mas surpreendentemente melódica, Leonardo não pôde deixar de pensar em como aquele encontro aparentemente casual havia se transformado em algo tão significativo. Era um lembrete de que, mesmo nas vidas mais cheias de compromissos e obrigações, devemos estar abertos aos pequenos momentos, às breves interações que podem mudar não apenas a vida de outros, mas também a nossa própria. A música de Miguel falava sobre sonhos e superação, com uma maturidade lírica impressionante para alguém tão jovem. Era, sem dúvida, um talento em formação. Mas, além disso, era prova viva de como um simples ato de atenção e generosidade podia desencadear uma série de transformações positivas. O que achou? Perguntou Miguel ansiosamente, após terminar sua apresentação. Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do garoto. Seu avô estaria muito orgulhoso, respondeu simplesmente. E Leandro também. Naquela tarde, sentado naquela sala simples de aula de música, ouvindo os acordes compostos por um garoto que há poucos meses vendia doces nos semáforos, Leonardo sentiu uma certeza profunda. A verdadeira riqueza de sua carreira não estava nos discos vendidos ou nos estádios lotados, mas nos momentos como aquele, nas vidas tocadas, nas histórias entrelaçadas à sua própria através do poder universal da música. E tudo começou com um simples pedido num sinal de trânsito, um momento que poderia facilmente ter sido ignorado ou esquecido, mas que acabou se transformando no começo de uma jornada de transformação. Não apenas para Miguel e Helena, mas também para o próprio Leonardo, reacendendo nele o propósito mais profundo de sua arte.